Fazer faculdade é super legal, mas todo mundo gela na hora de fazer o TCC, e boa parte dos problemas que acontecem tem a ver com a estrutura e com a organização desse trabalho. Eu me formei em Publicidade e Propaganda e a minha monografia foi premiada, e hoje eu vou te dar dicas de como organizar o seu trabalho para que ele não saia do eixo. Olá pessoal, eu sou o Rodolfo Domingos e esse aqui é o Histórias ao Cubo. Quando eu tava fazendo a minha monografia, eu tava ali numa turma pequena, era um pessoal de 5, 6 pessoas e era um pessoal que ia se formar ali no meio do ano. Então a gente compartilhava os poucos orientadores, a gente tinha os mesmos orientadores. E eu via de perto como é que os outros alunos estavam ficando desesperados enquanto no meu tinha zero de problema. E todo mundo sempre me falou que fazer TCC era uma coisa horrível. Então eu pensei, o que eu tô fazendo de diferente que eles estão tendo problemas e eu não? Obviamente que eu não era melhor que eles, não sou melhor que eles, e não dava também pra falar que a culpa era do orientador. Então claro que eu tive algumas inseguranças, mas acabou que chegou o dia, eu me apresentei, fui aprovado de primeira e no final das contas, no final daquela semana, eu acabei levando o troféu Aprova Aí de melhor monografia da 10ª edição, que é um prêmio que a gente tem só pro curso de Publicidade e Propaganda lá na PUC. Então foi aí que eu percebi o que é que eu tinha feito de diferente das outras pessoas, quais foram os passos que me levaram a fazer um TCC de sucesso. E são essas coisas que eu vou te contar agora, mas antes de eu dar sequência, já se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, deixa aquele like, também depois compartilha esse vídeo aí com quem você sabe que tá naquela fase de começar o TCC, ainda não sabe o tema, eu vou falar disso aí também daqui a pouco. Então fica por aí, fica até o final do vídeo. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que fazer um TCC é como contar uma história. E a maioria dos alunos começa pensando na sinopse, mas não começa no que vai ter no meio, no desenvolvimento e no final. E que problema isso gera? Isso gera um problema de que no meio do caminho é muito mais difícil traçar uma estratégia para chegar nos resultados que você precisa. O meu tema era a construção de marca da Dark Side Books, e era isso que eu pretendia investigar. Investigar como é que essa editora se tornou uma das mais amadas pelo público leitor aqui no Brasil. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz do começo ao fim, foi investigar esse tema. Por conta de outras monografias que eu acompanhei o desenvolvimento, outras apresentações que eu vi, e também outras coisas que eu vi de perto no meu período de TCC, eu acabei vendo que isso era uma coisa que acontecia demais. São monografias que por algum motivo elas vão se quebrando, o objetivo delas vai se quebrando, vai se diluindo ali no meio do caminho, e quando você vê o resultado final tá totalmente diferente do projeto que foi o começo daquilo tudo. E não, gente, não adianta ficar tentando pôr a culpa no orientador. Esse cara, ele vai depender do seu briefing, ele vai depender de tudo que você passa pra ele, de ideias, de como tá sendo isso. E se você não sabe explicar muito bem, ele também não vai entender muito bem. E como ele é pago pra te dar orientação, ele vai te orientar da maneira como ele tá entendendo esse trabalho, e às vezes é totalmente diferente do que você está tentando dizer. E eu lembro que em vários momentos a minha orientadora dizia coisas que não cabiam ao meu trabalho. Então eu tinha que dizer não também para ela. Tem que aprender a dizer não pro orientador. O orientador não é um deus. Tem que lembrar que o projeto é seu. E como o projeto é seu, você tem que escrever sobre algo que você entende. Eu me lembro que um ano antes da minha monografia, eu acabei acompanhando uma menina que ela estava me entrevistando pro trabalho dela, que era sobre os booktubers. Então, como eu lia muito, como eu acompanhava esse universo, ela acabou me entrevistando e eu acabei sendo uma pessoa que ajudou ela a tentar guiar. Só que ela não entendia muito bem sobre esse assunto, que tinha sido sugerido por uma orientadora. E de muito boa vontade, porque eu sei quem é essa orientadora, eu entendo que ela sabe muito disso. Então, como a menina estava perdida, ela foi ali e apresentou o tema, só que essa menina não sabia nada sobre o tema. Ela foi pega muito de surpresa e ela acabou embarcando porque ela não tinha outra ideia. E aí, quando eu fui assistir no final do ano a apresentação dela, estava totalmente diferente do projeto original, da ideia original, que era muito interessante. Só que ela se perdeu no meio do caminho. E ela também falou coisas absurdas que eu, como convivo mais com esse tema, sei que não são verdade, sei que não faz o menor sentido. Eu não sei se ela não conseguiu pessoas para entrevistar, ela não sabia onde procurar. Eu sei que vários problemas aconteceram, mas o primordial é que ela não tinha conexão com o tema. Então, quando eu escolhi o meu tema, eu sabia exatamente onde ir, porque eu construí esse tipo de relacionamento, construí esse tipo de cultura ao longo dos anos da faculdade e ao longo dos anos da vida. Então, eu fui atrás dos influenciadores que liam e que recomendavam Darkside. Eu fiz pesquisa quantitativa com leitores de todo o Brasil para saber como era o cenário num sentido mais amplo e não apenas aqui em Curitiba. E eu também fiz análise de conteúdo de tudo que a Darkside postou no Instagram durante um período que eu determinei. Eu queria muito ter falado com a própria editora, mas a editora não se abriu para falar comigo na época do TCC, ela não quis passar as informações que eu precisava, porém eu já tinha um plano B para chegar onde eu queria, só que por outras vias, para chegar nas informações que eu queria, né? Claro que não foi 100%
100% como eu imaginava, porque obviamente algumas informações só a editora tem, mas foi um case de sucesso, porque acabou que depois que eu fiz o TCC, ou como eles já estavam sabendo, eles acabaram me contatando, eles me mandaram alguns presentes que foram muito legais, eu sou muito agradecido por isso. Pude visitar a editora lá no Rio de Janeiro, foi um momento super legal, pena que eles não deixam tirar foto, é uma pena, mas eu queria muito ter registrado esse momento lá dentro, mas foi muito especial pra mim, então acabou que o TCC foi muito maior do que apenas fazer um trabalho para eu me formar na faculdade. E essa questão da familiaridade com o tema serve também para você organizar os capítulos da sua monografia. Por quê? Porque a monografia ela é um trabalho bem extenso. A minha, por exemplo, tinha 100 páginas, algumas faculdades, alguns cursos também acabam sendo menores. E a minha irmã, por exemplo, de fisioterapia, eu acho que a dela tinha em torno de 30 páginas. Então, você precisa saber o que você vai dizer, porque senão você vai encher muita linguiça e vai ficar muito perceptível isso na banca. Aliás, vai ficar perceptível isso ao longo do caminho se a tua avaliação for bem feita. E outra coisa também que você tem que saber é que o TCC é a hora de mostrar e de acreditar no seu potencial. Então você fez todos os passos certinhos, você tem um super argumento para defender o que você quer, mas aí a gente se depara com uma outra realidade. Na monografia, a gente não pode defender nada só com as nossas ideias. Tem que ser tudo com base em outros autores. Então a dica que eu te dou para a escrita fluir é você ir escrevendo o que você sabe e por que você sabe. Porque muitas coisas a gente sabe, só que a gente não tem como provar o porquê que a gente sabe aquilo. Então, vai escrevendo e depois você encontra as referências. Porque se é algo que deu certo, se é um exemplo que deu certo e você vai colocar no seu trabalho, com certeza tem algum autor para defender aquilo. Então, não vai ser difícil achar referência. Além disso, os livros que a gente precisa utilizar, os livros universitários, tem aí 500, 600, 700 páginas. São livros muito grandes e, obviamente, não dá tempo de ler tudo. Então, se você for ficar esperando encontrar as referências para escrever o que você precisa, você vai levar muito tempo, sua escrita vai ficar muito travada e vai ser muito chato fazer essa monografia. Se eu errei, claro que eu errei. Eu errei bastante, eu sei vários pontos que eu queria ter feito diferente, mas eu errei dentro de uma margem segura, eu errei dentro de uma margem que o meu trabalho não saía do eixo. Muitas vezes eu ia para a orientação e ficava lá conversando de boa com a orientadora porque meu trabalho estava em dia, porque estava tudo certo, porque já não tinha mais o que fazer, porque a gente se comunicou muito bem sobre o que eu queria. Inclusive isso foi algo bastante elogiado na minha banca, que eu soube o que eu queria desde o começo e fui até o fim. Não foi fácil, mas dessas formas que eu te contei eu acabei conseguindo fazer com que não fosse desesperador. Com certeza tem muita história ainda que eu gostaria de contar sobre esse TCC, mas para ser sucinto é isso. E se você quiser saber mais, entre em contato comigo, deixa um comentário aqui, conta também da sua experiência de como foi fazer a sua monografia, se você quer saber de dicas de temas. Aliás, se você quiser sugerir também outras dicas de assuntos que você quer ver sobre escrita aqui no canal, deixa aqui embaixo, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.